Olá, bom dia, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Rádio News. Hoje é terça-feira, dia 25 de agosto, e começa agora o jornal que traz as principais notícias do Brasil e do mundo em apenas 30 minutinhos e com atualizações a todo momento. Não é isso, Lucas Rocha? Bom dia para você. Bom dia, Roberta Garcia. Bom dia aos ouvintes das 70 rádios que retransmitem o nosso programa para todo o Brasil e também a quem nos acompanha nos canais do ICL na internet. E olha, a nossa enquete do dia é sobre câmeras corporais, mais uma enquete polêmica. Então você que está nos assistindo ao vivo, vai lá no nosso canal do YouTube e participe. E hoje temos pesquisas, né, Roberta? Sim, temos pesquisas e bora logo falar então de eleição. A gente abre a nossa editoria de eleições com uma rodada de pesquisas Quest. Todas as pesquisas do Instituto que a gente vai falar hoje possuem margem de erro de 3 pontos percentuais, com 95% de confiança. E vamos começar pelo Rio Grande do Norte. Olha, por lá, o Alisson Bezerra, do União Brasil, lidera com 25%. Cadu de Lula, do PT, tem 21%. Álvaro Dias, do PL, 19%. Rodrigo Bolsonaro, do Agir, 2%, Robério Paulino, no PSOL, 2% e Dário Barbosa, do PSTU, tem 1%. Levando em consideração a margem de erro, os 3 primeiros estão empatados tecnicamente. No segundo turno, foram testados 3 cenários. No primeiro, o Alisson registra 35% contra 34% de Cadu. No segundo, o Alisson tem 35% contra 30% de Álvaro. E no último, Cadu marca 36% contra 31% de Álvaro. E há empate técnico em todos os cenários. No Senado, aparecem na frente os 2 atuais senadores potiguares, mas há um empate triplo pela segunda vaga. Lidera, então, o Steven Valentim, do Podemos, com 16%. A Zenaide Maia, do PSD, tem 10%. Samanda de Lula, do PT, e Rafael Mota, do PDT, tem 8%. Coronel Hélio, do PL, aparece com 5%. Os outros, Roberta, somam 6%. Lucas, vamos agora do Rio Grande do Norte para o Rio Grande do Sul, porque saiu uma Quest gaúcha e por lá há empate técnico na liderança do governo estadual. Vamos aos números. Luciano Zucco, do PL, tem 26%, Juliana Brizola, do PDT, 23%, Gabriel Souza, do MDB, 9%, Marcelo Maranata, do PSDB, tem 2%, Priscila Voit, da UP, 1%. Indecisos, não sabem ou não responderam, são 27%, brancos e nulos, 12%. No segundo turno, também há empate técnico entre os 2 líderes. Juliana Brizola aparece com 36% e Zucco com 33%. Já no Senado, temos aí um resultado interessante. Há a possibilidade de 2 nomes progressistas serem eleitos no Rio Grande do Sul, mas o cenário, por enquanto, é de empate técnico. Vamos dar uma olhadinha aí na tela. Manu Dávila, do PSOL, tem 12%, Paulo Pimenta, do PT, aparece logo na sequência com 9%. Temos também Marcel Van Hatten, do Novo, com 9%. E olha só, tá tudo embolado. O Biratã Sanderson, do PL, com 8% e Germano Rigoto, do MDB, com 8% também. Outros representam 3%, Lucas. Tá tudo emboladinho por lá. E no Paraná a gente tem novidade também na Quest, porque o Sérgio Moro, Roberta, que venceria em primeiro turno de acordo com outras pesquisas, já não está mais com essa bola toda. Vamos aos números. O Moro, do PL, tem 37%. Requião Filho, do PDT, aparece com 21%. Sandro Alex, do PSD, 15%. Os outros somam 3%. Indecisos são 18%, brancos e nulos 7%. No segundo turno, o Moro ainda tem uma ampla vantagem sobre os 2 adversários, mas aquele cenário mágico, né, que ele fez até ele não ir a debate, parece que mudou. E no Senado, a disputa também está em aberto. O Alexandre Cury, do Republicanos, lidera com 15%, seguido pela Gleisi Hoffmann, do PT, com 11%. Felipe Barros, do PL, tem 9%, Deltan Dallagnol, do Novo, também tem 9%, Cristina Grael, do PSD, 8% e Dr. Rosinha, do PT, 6%. Roberta?
Vamos agora para Alagoas, porque a gente viu aí nas últimas semanas muitas reviravoltas nas definições de candidaturas por lá. Tá liderando o Renan Filho, do MDB, com 42%. Na sequência vem JHC, do PSDB, com 40%. Lenilda Luna, da UP, tem 1%. Márcio Jambo, do Democrata, não pontuou. Brancos, nulos e não vão votar, 7%. Indecisos são 10%. E depois de limpar a área, quem lidera a corrida pelo Senado é Arthur Lira. O ex-presidente da Câmara tirou da frente o JHC e também o Alfredo Gaspar, que acabou virando vice de Flávio Bolsonaro. Vamos aos números. Arthur Lira, do PP, tem 20%, Renan Calheiros, do MDB, 18%, Marina JHC, do PSDB, 15%, Davi Davino Filho, do Republicanos, 10% e Dr. Vanderlei, do MDB, com 5%, Lucas. Pois é, Roberta, embolado também por aí, mas o Arthur Lira parece que conseguiu um trunfo, né? Quase um checkmate. Bom, vamos agora falar de Marçal, porque a Polícia Federal investiga uma suspeita de desvio de R$750 mil do fundo eleitoral do PRTB nas eleições municipais de 2024. De acordo com a PF, um dos principais beneficiados seria o presidente do partido, o Leonardo Avalanche, que hoje compõe a chapa como vice-presidencial de Pablo Marçal. A investigação começou com uma denúncia anônima enviada à PF, que dizia que o dinheiro do fundo partidário teria sido repassado para o escritório de advocacia de Samuel Salles de Azevedo, que é secretário-geral do PRTB. O coach Pablo Marçal pode não concorrer às eleições presidenciais desse ano, isso porque o candidato foi considerado inelegível por abuso de poder político pelas eleições municipais de 24. Mas, por enquanto, ainda não houve deliberação sobre o mérito do registro da candidatura à presidência. O TSE, no entanto, já decidiu que ele não pode participar de debates e nem ter acesso ao fundo partidário. Roberta, o Marçal tenta driblar, né, a justiça eleitoral e parece que não está conseguindo. Lucas Rocha, que chapa é essa, Lucas? Com um candidato inelegível e um vice que desvia dinheiro do fundo eleitoral. Atenção, eleitores. Quer dizer, vão ter a sorte de não ter nem a opção, né, dessa chapa nas urnas. Oremos, Lucas. Tutti buona gente, né? Vamos agora para a política, Roberta. A Polícia Federal vai ter acesso aos dados de uma investigação da Polícia Civil de São Paulo que envolve o Instituto Conhecer Brasil, ligado à produção de Dark Horse, o filme que conta a história da eleição presidencial de Jair Bolsonaro em 2018. A medida foi autorizada pelo ministro do STF, Flávio Dino. O material vai ser usado no inquérito que investiga se o dinheiro de emendas parlamentares foi usado para financiar o filme. Entre os dados estão notas fiscais, comprovantes de pagamento e registros financeiros. O caso também atinge a campanha de Flávio à presidência. Áudios revelados pelo jornalista Paulo Motorim, recém-contratado aqui pelo ICL, mostram que o senador pediu 61 milhões de reais ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro para finalizar o longa. Emendas de deputados do PL também estão sob investigação. Os parlamentares negam que os recursos tenham sido destinados ao filme, Roberta. Lucas, deixa eu trazer uma notícia que está trendando, né? Uma linguagem aí bem da internet. O ministro da Saúde, o Alexandre Padilha, entrou diretamente na luta para tentar ajudar o influenciador Lito Souza, dono do canal Aviões e Música no YouTube. Lito tem mais de 3 milhões de assinantes e é uma das personalidades mais queridas da internet. O influenciador foi diagnosticado com uma doença rara neurológica degenerativa, chamada de doença de Creutzfeldt-Jakob. Uma doença que não tem cura. A família iniciou uma campanha para tentar um tratamento experimental em centros de pesquisa que estudam a doença no exterior. O repórter Kleber Lourenço, aqui do ICL, apurou que o ministro da Saúde também mantém uma interlocução pessoal com os familiares do Lito e busca centros especializados para tentar encontrar uma vaga para que ele seja tratado de forma experimental. Lucas, ficamos todos aí comovidos, né? Uma doença rara e Lito talvez tenha aí alguma chance se, enfim, agora que o Ministério entrou no jogo, quem sabe agora mais portas possam se abrir para ele tentar, né? Essa cura experimental.
Com certeza, Roberta, é muito importante esse apoio do governo federal, né, para conseguir avançar nesse tratamento, né? É um caso que ganhou grande repercussão nacional, né? Muita gente comovida com esse caso, então é importante também o governo olhar para ele com carinho, porque é a forma como as pessoas, né, estão olhando para esse caso, né, Robes? Boa sorte, Aulito. Vamos agora ao nosso giro pelas cidades? O governo do Rio de Janeiro exonerou mais de 6 mil pessoas que ocupavam cargos comissionados em órgãos do Estado. Segundo o governo, a maioria nem tinha senha para acessar o sistema de trabalho e seriam, portanto, funcionários fantasmas. Gente, realmente é uma coisa assim que não tem como. Ao todo foram 6.145 exonerações e 2.496 contratações. Com os cargos que continuam vagos, o governo prevê economizar cerca de 225,1 milhões de reais até dezembro desse ano. As regras para ocupar esses postos também mudaram. Desde março, a maioria das nomeações para o primeiro escalão é de servidores de carreira. Além disso, os indicados para os cargos comissionados passam por uma avaliação do Gabinete de Segurança Institucional. Roberto, antes de passar, isso está acontecendo só porque o Cláudio Castro foi tirado do cargo e agora a gente tem um desembargador, o Ricardo Couto, comandando o Rio de Janeiro para poder acabar com a farra que estava instalada por aqui. Olha, Lucas, é cada notícia que a gente tem que dar, mas o importante é que, enfim, ações estão sendo tomadas no nosso querido Rio de Janeiro. Olha, deixa eu trazer uma notícia, porque eu quero falar de uma doença que é transmitida por pernilongo, que até agora era bem pouco comum no Brasil, mas ela acaba de ser confirmada pela primeira vez aqui em São Paulo. A Secretaria Estadual da Saúde confirmou 2 casos de febre do Nilo Ocidental no estado. Um deles é de uma mulher de 34 anos, de Ribeirão Preto, que já se recuperou. O outro é de uma adolescente de 18 anos, de São José do Rio Preto, que continua internada. Os 2 diagnósticos foram confirmados pelo Instituto Adolfo Lutz e as autoridades ainda investigam onde aconteceu a infecção. E a notícia chama atenção porque, em Santa Catarina, uma mulher de 77 anos morreu depois de contrair a doença. Um homem de 56 anos também foi infectado, mas recebeu alta. Com isso, o Brasil tem 4 casos confirmados em 2026 e uma morte em decorrência da doença. Ainda um caso provável sendo investigado no Piauí. Segundo o Ministério da Saúde, apenas 20% dos infectados apresentam sintomas. São eles febre aguda, falta de apetite, náusea ou vômito, dor nos olhos, dor de cabeça, dor muscular, manchas vermelhas, nódulos e pequenos caroços. Olha, a febre do Nilo Ocidental é transmitida pela picada de um pernilongo que se infecta em aves contaminadas. Então, o conselho aqui é a prevenção. Usar repelente, telas nas janelas, roupas que protejam a pele e, principalmente, nada de deixar água parada. Lembrando a todos e a todas que essa não é uma doença que passa de uma pessoa para outra, Lucas. Muito importante esse esclarecimento, Robes. Olha, a Polícia Militar de São Paulo abriu 928 procedimentos para investigar possíveis irregularidades no uso das câmeras corporais no primeiro semestre desse ano. Isso dá mais de 5 casos por dia e representa o triplo do registrado no semestre anterior. Desse total, 175 apurações já foram concluídas e 107 terminaram com punições a policiais. Entre os problemas identificados estão a obstrução dos equipamentos, o descumprimento das regras de uso e erros na classificação dos vídeos. Desde o ano passado, com a troca do modelo, os policiais passaram a precisar ligar a câmera manualmente e tem sido registrado casos em que o equipamento só é acionado depois dos disparos, deixando aí mortes em ações policiais sem o registro completo. A Secretaria de Segurança Pública afirma que a abertura de um procedimento não significa que houve infração e que parte dos casos ainda está sendo analisada. É um caso muito importante da gente falar, né, Roberta, sobre essa questão das câmeras corporais. Houve um afrouxo nessa legislação e a gente tem enquete, né, sobre isso. Pois é, importante. Nossas polêmicas enquetes do Rádio News e hoje a gente vai falar sobre as câmeras corporais. A pergunta é se você é a favor que policiais usem as câmeras nas suas fardas. São 3 opções. Sim, protege o cidadão, não constrange o agente. E a terceira opção é todo servidor público deveria usar. Lucas, vou falar logo. Eu acho que sim, protege o cidadão e sim, protege o agente também. Assim, não acho que constranja ninguém, muito pelo contrário. Transparência. E você?
Se o agente tem a abordagem correta, né, ô Roberta, não tem por que atrapalhar o procedimento que ele tem que seguir. A gente sabe que às vezes é necessário fazer disparos, enfim, a gente sabe que há situações de confronto reais, né? E existem muitas situações de confrontos reais. A Câmara não vai punir um agente que agiu de acordo com a maneira correta de se agir, né? Bom, vamos agora para o nosso giro de economia. O ministro da Fazenda, Dário Durigan, confirmou que o salário mínimo deve subir a R$ 1.741 em 2027, de acordo com as projeções a serem encaminhadas ao Congresso no projeto de lei orçamentária. O novo piso passa a valer em 1º de janeiro de 2027 e até lá ainda pode sofrer variações. Mas, se confirmado, o valor representa um aumento de 7,4% em relação ao piso atual, que é de R$ 1.621. O Durigan fez o anúncio após uma reunião com o presidente Lula e ministros da área econômica no Palácio do Planalto. Roberta. Vamos torcer para esse aumento, né, que vem aí acima da inflação. Vamos falar agora sobre o pedido de recuperação extrajudicial da Braskem. Bom, o declínio da petroquímica é resultado de 3 fatores combinados: os custos bilionários do desastre em Maceió, um longo período de margens baixas de lucros e o alto nível de endividamento. É isso que apontam especialistas que analisam a saúde financeira da empresa. Em 2018, diversas casas no bairro de Pinheiro, na capital alagoana, começaram a apresentar diversas rachaduras. Outros bairros depois começaram a sofrer um processo de afundamento, obrigando o poder público a iniciar um plano de transferência dos moradores para bairros mais afastados. Mais de 14 mil imóveis foram desocupados e cerca de 60 mil pessoas precisaram sair de suas casas. As rachaduras, a gente está vendo as imagens aí, e o afundamento são resultados de anos de extração de sal-gema no subsolo de Maceió. No total, a Braskem já desembolsou mais de 4 bilhões em indenizações, valor que eu ainda acho insuficiente, Lucas. Com certeza, Roberta. Vamos passar para os nossos comentários, que o povo está interagindo bastante aqui conosco. Olha, o Eduardo Silva disse: câmeras corporais salvam vidas, inclusive dos próprios policiais. Quem é contra isso é contra as polícias, inclusive. Já o Vanderlei Tadeu comentou aqui sobre as pesquisas e disse: tomara que o Sérgio Moro se transforme em Celso Russomano do Paraná. Lembrando aí, né, do histórico do Celso Russomano, que sempre larga bem e vai caindo. Pois é, muito bom. Outros largam e desistem. Muitos outros também, né? Vamos esperar para ver como é que vai acontecer. Tudo isso lá no Paraná. Vamos agora dar o giro pelo mundo. Bora! Olha, e se a briga entre Estados Unidos e Irã acabar colocando a China contra os estadunidenses? Hein? Gente, a tensão entre Estados Unidos e Irã ganhou um novo capítulo. O governo Trump anunciou novas sanções para tentar sufocar a economia iraniana e pressionar outros países a reduzir suas relações comerciais com o Teherã. E a China respondeu dizendo o seguinte, dizendo que não vai simplesmente interromper a sua cooperação com o Irã. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês afirmou que a relação entre os dois países é feita dentro do direito internacional e não deve ser interrompida nem prejudicada. Segundo ele, a chamada guerra econômica só aumenta as tensões e pode provocar consequências para outros países. Vamos lembrar, né, que a China é o principal comprador do petróleo iraniano e pressionar o Irã também significa pressionar um dos principais parceiros comerciais de Pequim. E tem mais, gente. Cerca de 38% do petróleo e 23% do gás natural consumidos pela China passam por onde? Pelo Estreito de Hormuz, uma das áreas mais estratégicas desse conflito. Gente, a China já avisou que vai defender os seus próprios interesses diante das novas sanções estadunidenses, Lucas. E falando de Estados Unidos, Roberta, os Estados Unidos retiraram oficialmente a Síria da lista de estados patrocinadores do terrorismo, uma classificação que o país carregava desde 79, ou seja, há 47 anos. A decisão foi anunciada pelo secretário de Estado Marco Rubio depois de concluído o período de 45 dias de análise pelo Congresso dos Estados Unidos. Isso não é apenas uma mudança de classificação no papel.
Essa lista impunha uma série de restrições econômicas e dificultava investimentos e transações financeiras internacionais. Agora, essa retirada reduz uma barreira importante para empresas estrangeiras que queriam investir na reconstrução da Síria. Olha como é a política internacional, né? Pode mudar de lado rapidamente de acordo com interesses econômicos. Um país que era alvo de isolamento agora é visto aí como um parceiro para os Estados Unidos em possíveis investimentos. É o famoso o dinheiro fala. Lucas, a gente tem atualização sobre o caso da Nádia Beller, a advogada que está hospitalizada após ser alvo de um atentado que teria sido encomendado por Fernando Cerimedo, o seu ex-companheiro. Em entrevista ao jornal argentino, Página 12, a Beller prometeu contar tudo o que sabe sobre as relações perigosas do extremista e sobre a corrupção no governo de Javier Milei. Ela disse que espera que primeiro avance a denúncia sobre a tentativa de feminicídio sobre ela e prometeu colaborar com a justiça da Bolívia e da Argentina sobre o que fazia Cerimedo. A advogada já o acusou de atuar como agente da CIA e disse ter gravações que mostram o extremista dando detalhes da corrupção na Casa Rosada. Olha isso! Durante o atentado, um dos criminosos pegou o celular dela, mas ela disse que tem um outro aparelho com o backup de tudo. Além de Cerimedo, 2 pessoas estão presas. Um terceiro homem teria fugido da Bolívia. Lucas, que história. A gente tem que ficar bastante de olho nesse caso, porque ele é gravíssimo. Olha, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados multou o TikTok em mais de 153 milhões de reais por falhas na proteção de crianças e adolescentes no Brasil. Segundo a ANPD, a plataforma coletou e usou dados pessoais de menores sem respaldo legal. A plataforma também não tinha barreiras eficazes para impedir o cadastro de crianças e adolescentes. E tinha outro problema. Mesmo sem criar uma conta, era possível entrar no TikTok e assistir os vídeos. Nesse acesso, a plataforma coletava informações do dispositivo e da região do usuário, sem conseguir garantir que não estava coletando dados de menores. Além da multa, a empresa terá que apagar os dados coletados de forma irregular e aumentar a proteção dos usuários mais jovens. Contas de menores de 16 anos terão regras mais rígidas de privacidade e mais controles dos pais. Já para quem entra no TikTok sem criar uma conta, a plataforma terá que reduzir a coleta de dados e bloquear recursos como lives, mensagens diretas e anúncios. É pouco, né, Roberta? Essa multinha aí de 153 milhões para essa gigante empresa que é o TikTok é pouco. Exatamente. Acaba sendo quase um brinde, né? Porque o que eles faturam, assim, não é pouca coisa, não. Eu tô aqui no nosso chat lendo algumas mensagens. E esse assunto das câmeras pega bem, né? O Adalto tá dizendo, os caras ligam a câmera e depois sentam o dedo. Ligam a câmera antes. Exatamente, concordo muito com você, o Adalto. Tem mais uma outra mensagem aqui, Lucas, que eu quero ler. Câmeras corporais salvam vidas, essa aqui você já leu. Sérgio Moro, ó. O Eduardo dizendo, é bizarro o Moro estar em primeiro no Paraná, um sujeito que tentou transferir seu domicílio eleitoral para São Paulo em 2022. Concordo com você. E o Kleber está dizendo, o marreco tem que perder o foro. Vai lá, Lucas. Aproveitando o seu coen, vamos para meio ambiente. A temperatura média da superfície dos oceanos atingiu o maior nível já registrado. No último sábado, a média global chegou a 21,1 graus, segundo o Observatório Europeu Copérnicos. O recorde chama ainda mais atenção por ter acontecido em agosto. Normalmente, as maiores temperaturas dos oceanos são registradas entre março e abril. Segundo Copérnicos, o novo pico acontece em meio ao fortalecimento do El Niño, que aumenta temporariamente as temperaturas do planeta. Mas o fenômeno se soma a décadas de aquecimento provocado pelas atividades humanas. E as consequências vão além da água mais quente. O aquecimento dos oceanos aumenta as ondas de calor marinhas, contribui para a elevação do nível do mar e pode favorecer chuvas mais intensas. Além disso, oceanos mais quentes absorvem menos gás carbônico da atmosfera, o que pode agravar, Roberta, ainda mais o aquecimento global. Olha, Lucas, nenhuma das áreas naturais mais protegidas do Brasil
escapou da poluição por plástico. É isso mesmo. Pesquisadores encontraram microplásticos em praias do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. A descoberta faz parte do maior levantamento já realizado sobre esse tipo de poluição no litoral brasileiro. Ao todo, foram analisadas cerca de 4.000 amostras, coletadas em mais de 1.000 praias de 17 estados. E os lençóis chamaram a atenção justamente porque os resíduos apareceram até em praias protegidas e de difícil acesso. E não é só a quantidade de plástico que preocupa. Os pesquisadores alertaram para a presença de PVC, um tipo de plástico que pode liberar substâncias tóxicas e prejudicar animais e plantas da região. Os cientistas trabalham com a hipótese de que os microplásticos tenham chegado aos lençóis pelo rio, levados de áreas onde há descarte de plástico. Outra possibilidade é que essas partículas tenham viajado longas distâncias pelo oceano até chegar à região. Lençóis! A gente tem que proteger esse patrimônio natural, né? E olha, Roberta, você piscou, o Rádio News já está chegando ao fim. Vamos então para o resultado da nossa enquete. Olha, a gente tem aqui, pode botar na tela pra gente, olha, você é a favor que policiais usem as câmeras corporais nas fardas? 70% diz que sim, protege o cidadão. 27% que todo servidor público deveria usar e apenas 3% concordam que constrangeria o agente. Então é urgente, né, que essas câmeras sejam expandidas. Há estudos que mostram a eficácia delas, né, o quanto elas reduziram, inclusive, dados de homicídios em operações policiais. Então, né, eu acho que é cada vez mais necessário a gente avançar com isso, né, Roberta? Exatamente, Lucas. Você falou aí um verbo importante, que é avançar. Gente, recuar nesse assunto sobre câmeras não dá mais. Isso é um populismo que a gente vê de muitos governos ali, principalmente acenando para a sua base, né? Para a sua base, porque já é comprovado que a câmera traz transparência e ela protege também o policial honesto nesse caso, né? Agora, a gente sabe que todo ano eleitoral é também um ano de muita turbulência no mercado financeiro, né, Lucas? E por isso que a gente preparou uma super aula para te ajudar a proteger o seu patrimônio em qualquer cenário, independentemente do resultado das urnas. Anota aí, no dia 27 de agosto, às 8 horas da noite, tem aula. Investir é para todos, ao vivo, com o Eduardo Moreira. Então, se prepare para começar a investir ainda este ano. Dá para investir a partir de R$10, R$15, Lucas. E olha, Roberta, quem se inscreve nessa aula também recebe uma planilha de planejamento financeiro tão importante, né? Para dar os primeiros passos rumo ao controle das suas finanças. Essa aula, gente, é totalmente gratuita. Para garantir a vaga, é só acessar icl.com.br/Rádio News. Não deixe o seu futuro esperando. E a gente vai encerrando por aqui, Roberta. O Eduardo Silva falou que o Rádio News deveria ser de 1 hora. Olha no mínimo só. 1 hora. Mas por enquanto estamos em meia horinha, né? Por hoje a gente vai encerrando por aqui, né, Roberta? Encerramos por aqui, lembrando que o nosso programa fica disponível no Spotify e também nos nossos canais de YouTube. Envie o link, compartilhe para as pessoas ficarem bem informadas em apenas 30 minutinhos. Esse é o Rádio News ICL, de segunda a sexta, às 10 horas da manhã. Lucas Rocha, beijo para você. Até amanhã. Tchau, tchau. Você tem mais de 50 anos e fica sem saber o que fazer com o seu dinheiro em ano de eleição? Eleições mexem com a economia. O mercado oscila, a volatilidade aumenta e muita gente entra em pânico, tomando decisões impulsivas que custam caro. O grande problema é que a maioria das pessoas não tem um plano independente, não sabe como blindar os recursos e fica refém do cenário político. No dia 27 de agosto, às 8 horas, em um encontro ao vivo e gratuito com Eduardo Moreira, você vai aprender como construir uma estratégia financeira sólida que protege o seu dinheiro independentemente do resultado das urnas. Quando você entende o mercado de verdade, toma decisões com autonomia para defender o seu patrimônio. É exatamente isso que vai ser mostrado nessa nova aula. Todos os dias, as principais notícias do Brasil e do mundo direto no seu WhatsApp, com informação de qualidade e sem fake news. Escaneie agora o QR Code e entre para o canal do ICL Notícias.
Informação que importa onde você estiver.